Bom dia! Que a paz de Cristo esteja em nossas casas. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 ao 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Reflexão. A peregrinação dos discípulos de Emaús se parece muito com a trajetória da vida humana. Todos nós já passamos por momentos na caminhada de nossa vida em que parece que Deus se esqueceu de nós e que Jesus não está no meio de nós. Devemos continuar caminhando, crendo que Jesus está sim em nosso meio, explicando-nos as Escrituras e a própria vida, enquanto peregrinamos rumo à vida eterna. No momento que não esperamos, Ele se nos revelará, abrirá nossos olhos e nos fará entender que também nós cumpríamos as Escrituras com nossas vidas e que é a Eucaristia que dá sentido para tudo o que vivemos, para os sofrimentos e as alegrias. Quem faz esta experiência não precisa de ouro nem prata. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. Pois o nome de Jesus nos oferece tudo. Mas e quanto a nós? Os discípulos de Emaús caminhavam tristes e cabisbaixos. Será que nós também estamos caminhando desta forma nesta vida? Será que também nós acreditamos que Cristo está morto? Se acreditamos que Cristo ressuscitou, por que não estamos erguendo as nossas cabeças e nos alegrando? Reflita. Tenha um ótimo e abençoado dia.